Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Alô Vestibulando. Continuaremos falando sobre matemática. Hoje trataremos sobre matrizes, mais especificamente matriz de Vandermonde e sobre determinantes. Vamos lá? Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa aula do Alô Vestibulando. Definição: uma matriz quadrada de ordem n, onde se n é maior ou igual a 2, com forma geral. A primeira coluna é constituída apenas por elementos que são o número 1. A segunda, com elementos que aqui eu chamei de x1, x2 até xn. E a próxima seria x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, até aqui na linha n, xn ao quadrado, e assim sucessivamente. Vou pegando as potências desses elementos que apareceram na segunda coluna, até chegar na coluna n, onde eu obtenho x1 elevado a n menos 1, xn elevado a n menos 1. Esses elementos x1, x2 até xn são números reais. Eu vou chamar aqui essa segunda coluna de coluna base. Notem que mesmo a primeira coluna eu posso pensar como uma coluna que é potência dessa segunda. Afinal de contas, x1 elevado a 0 é 1, x2 elevado a 0 é 1 e assim sucessivamente. Então, essa coluna 1 é a coluna de potência 0. Essa daqui de potência 1 até chegar no n menos 1. Observações. A primeira coluna é composta somente pelo número 1. As linhas estão em progressão geométrica. De fato, na primeira linha aqui, a razão é x1. Aqui o primeiro elemento é 1, multipliquei por x1 daqui para cá e assim sucessivamente. Na segunda linha, a razão seria x2 e assim por diante. Uma terceira observação é que alguns autores definem a matriz de Vandermonde usando a transposta dessa matriz aqui. Então, neste caso, é a primeira linha que seria constituída por elementos iguais a 1. A segunda linha seria uma linha base e as colunas estariam em progressão geométrica. Exemplo 1, matriz A, 2 por 2, constituída pelos elementos 1 e 1 na primeira coluna, 5 e 6 na segunda coluna. Então, x1 para mim aqui é 5 e x2 é 6. É uma matriz de Vandermonde. Segundo exemplo, matriz B, 3 por 3, onde aqui, de novo, na primeira coluna eu tenho somente elementos iguais a 1. Na segunda coluna aqui eu tenho os elementos 2, 3 e 4. E na terceira coluna eu tenho 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Matriz C, uma matriz 4 por 4, onde na primeira coluna, de novo, eu tenho somente elementos iguais a 1. Na segunda coluna eu tenho os elementos 3, 5, 4 e 2, que é a nossa coluna base. Na terceira coluna, então, eu vou ter 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 4 ao quadrado e 2 ao quadrado. E na quarta coluna eu vou ter 3 ao cubo, 5 ao cubo, 4 ao cubo, 2 ao cubo. Vamos agora falar um pouquinho sobre determinantes. O determinante de uma matriz quadrada, a n, é um número que nós vamos associar a essa matriz. Essa associação é feita da seguinte maneira. Se a matriz é uma matriz quadrada de ordem 1, portanto ela só tem um elemento, uma única linha e uma única coluna, então o determinante da matriz A é o elemento que está aqui dentro, A11. Se n é igual a 2, ou seja, se a matriz é 2 por 2, então o determinante dessa matriz é dado por B11 vezes B22 menos B21 vezes B12. Por exemplo, essa matriz aqui só tem um elemento, uma linha e uma coluna. Então, o determinante dela é o próprio número que está aqui dentro. Já essa outra matriz aqui, ela possui duas linhas e duas colunas. Portanto, o determinante dela é 2 vezes 5 menos 3 vezes 1. Ou seja, 10 menos 3. 7.
Se A é uma matriz de ordem 3, ou seja, se ela tem 3 linhas e 3 colunas, onde os seus elementos são representados dessa maneira aqui, então o determinante dela é dado por A11 vezes A22 vezes A33, mais A12 vezes A23 vezes A31, mais A21 vezes A32 vezes A13, menos A13 vezes A22 vezes A31, menos A12 vezes A21 vezes A33, menos A23 vezes A32 vezes A11. Bom, se você achou complicado fazer daquele jeito, você pode usar a regra de Sarri. A regra de Sarri, ela consiste no seguinte: o determinante de uma matriz 3x3 pode ser obtido da seguinte forma: você coloca a matriz, repete a primeira e a segunda coluna, aqui à direita, e faz a seguinte conta. Multiplica esses elementos nesse sentido da seta azul, A11 vezes A22 vezes A33, mais A12 vezes A23 vezes A31, mais A13 vezes A21 vezes A32, menos, agora a gente faz no outro sentido, A13 vezes A22 vezes A31, menos A11 vezes A23 vezes A32, menos A12 vezes A21 vezes A33. Por exemplo, essa matriz A. Como é que seria o cálculo se nós usássemos a regra de Sarri? Coloco os elementos da matriz, repito a primeira coluna, repito a segunda coluna e vou fazer a conta. 1 vezes 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3 vezes menos 2, menos 12. 0 vezes menos 1 vezes 0, 0. Agora, nesse sentido, né? Menos esse produto, que dá 0, menos esse produto, que dá 0, menos esse produto, que dá menos 10, portanto, fica menos 10, 10, que também nos dá 3. É interessante que aquela expressão, ela coincide com essa daqui, ó. A1 vezes o determinante dessa matriz, menos A12 vezes o determinante dessa matriz, mais A13 vezes o determinante dessa matriz. Eu estou chamando essa matriz aqui de A11, que na realidade é a matriz que sobra quando eu tiro a linha 1 e a coluna 1 daquela matriz inicial. Essa daqui, de maneira análoga, eu estou chamando de A12, que é a matriz que sobra quando eu tiro a linha 1 e a coluna 2. E A13, eu tiro a linha 1 e a coluna 3. Portanto, a IJ é a submatriz da matriz inicial, onde a gente retirou a linha I e a coluna J. Definimos o cofator de A e J, e vamos escrever assim, delta IJ, da seguinte forma. O cofator de A e J vai ser menos 1 elevado à soma dos índices, I e J, vezes o determinante da matriz A e J, aquela que a gente definiu agora há pouco, né? A matriz obtida retirando-se a linha I e a coluna J. E aí a gente tem o desenvolvimento de Laplace, que é uma maneira bastante conhecida por cálculo de determinante de uma matriz quadrada cuja ordem é maior ou igual a 4. No caso de n igual a 4, como por exemplo essa matriz A aqui, que tem 4 linhas e 4 colunas, então o determinante dela é dado por, no caso aqui eu escolhi a linha 1, vai ficar A11 vezes o cofator dele, mais A12 vezes o cofator dele, mais A13 vezes o cofator dele, mais A14 vezes o cofator dele. E tem um resultado interessante que diz que esse valor não depende da escolha que eu faça de linha ou de coluna. Normalmente a gente escolhe a linha ou a coluna que tem a maior quantidade de zeros para que a nossa conta seja simplificada. A matriz de Van der Moon tem uma maneira mais simples de se calcular o determinante. Então, dada uma matriz de Van der Moon de ordem n, como essa daqui, é possível demonstrar que o seu determinante é dado pela seguinte expressão: produto dos termos xj menos xi, onde esse j é maior do que i e eles
variam de 1 a n. Por exemplo, aqui, ó. Claro que ela é 2 por 2, eu sei calcular esse determinante do jeito convencional, né? Que é 1 vezes 6 menos 1 vezes 5, que vai dar 1. Mas lembre-se que ela é de Van der Rohe. Então, eu olho aqui para a coluna base e vou fazer simplesmente 6 menos 5. De fato, 1. Lembra do segundo exemplo? Tá aqui, né? Primeira coluna igual a 1 e a coluna base é essa daqui. E o determinante nesse caso, então, vai ser esse menos esse, vezes esse menos esse, vezes esse menos esse. Quando você faz essa conta, você vai encontrar o valor 2. Fazendo pelo método convencional, você também encontra 2, só que dá um pouco mais de trabalho. O determinante, ele tem inúmeras propriedades interessantes. Eu gostaria aqui de destacar uma bastante utilizada, que é a seguinte: o determinante é nulo, ou seja, é zero, se a matriz quadrada tiver uma fila nula, ou seja, ou uma linha toda composta por zeros, ou uma coluna toda composta por zeros. Uma outra propriedade muito importante é que o determinante também vai ser zero se a matriz possuir filas proporcionais, em particular se ela tiver duas linhas iguais ou duas colunas iguais. E aí nós já estamos em condições de comentar a questão 13 do vestibular 2019, que diz o seguinte: considere a matriz de Van der Rohe a seguir. Então, olha só, eu tenho uma matriz de ordem 4, que é de Van der Rohe. A minha coluna base é essa daqui, as linhas estão em progressão geométrica. O conjunto solução para que o seu determinante seja nulo, ou seja zero, é... Em outras palavras, eu quero saber para quais valores de K esse determinante aí vai ser zero. Bom, a gente já sabe que a matriz de Van der Rohe, ela tem o seguinte determinante. Eu olho aqui para a coluna base e vou fazer, no caso aqui, 4 menos 3 vezes 4 menos 2 vezes 4 menos K vezes, agora com 3 menos 2 vezes 3 menos K, agora com 2, vezes 2 menos K, que é essa expressão aqui. Então, o determinante de V ficou simplesmente 2 vezes 4 menos K, vezes 3 menos K, vezes 2 menos K. E quando que este determinante se anula? Você tem que igualar essa expressão aqui a zero. Fica assim, né? Mas quando é que um produto de números reais é zero? Quando pelo menos um deles for zero. Portanto, para que o determinante de V seja zero, nós devemos ter K igual a 2, K igual a 3 ou K igual a 4. Agora, notem, em qualquer uma dessas situações, nós teríamos duas linhas iguais e o determinante seria zero. Bom, já sabemos a resposta. K igual a 2, ou 3, ou 4. Então, conjunto solução aqui, 2, 3 e 4. Vamos ficar por aqui. Espero encontrá-los na próxima aula.